Bom, vamos então ao primeiro tema desta quinta-feira. A defesa de Michel Temer entregou na tarde desta quinta ao Supremo as respostas do presidente, né, as 50 perguntas formuladas pela PF no inquérito sobre o suposto esquema de corrupção no Porto de Santos. O caso, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, apura se a Rodrimar foi beneficiada pelo decreto assinado pelo presidente em maio, que ampliou de 25 para 35 anos as concessões do setor, prorrogáveis por até 70 anos. Além do presidente, são investigados Rodrigo Rocha Loures, o ex-assessor de Temer, e Antônio Celso Greco e Ricardo Conrado Mesquita, respectivamente dono e diretor da Rodrimar. Todos negam irregularidades. Eu começo esse tema com você, Andreasa. É a última flechada aí de Janot? Tem chance de atrapalhar o presidente? Atrapalha, né, Patrick Santos? Atrapalha. Não, o pior já passou, né? As duas denúncias que chegaram à Câmara tinham muito mais gravidade, eram denúncias já formalizadas, apresentadas de maneira inédita pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Ali me parece ter sido o auge da crise. Nesse caso aqui presente, e ali naquelas ocasiões, entre as várias ilegalidades de toda aquela operação, na tentativa de golpe contra um presidente da República que houve naquela ocasião, não quer dizer que Temer não tenha cometido erros, que algo que se diz contra ele não seja verdadeiro. O modus operandi do Janot e da turma foi criminoso. Ponto. Falamos já muito sobre isso aqui. Naquela denúncia, um dos problemas seríssimos ali contidos estava no fato de que se referia a fatos acontecidos, no conjunto da denúncia, tá? Havia fatos acontecidos antes da presidência do Michel Temer, né? Anteriormente ao mandato, né? Anterior a 2010. Não poderia estar ali. Nesse caso da Rodrimar, não. Se referem a questões acontecidas já na vigência do seu mandato atual. Aliás, na condição de presidente. Nós estamos falando de uma coisa recente, de maio. Aí não há problema processual. Vamos ver como a coisa acontece. As respostas foram dadas, elas foram dadas ao Supremo Tribunal Federal, porque é assim que deve ser, embora as perguntas sejam da Polícia Federal. Mas o pior já passou. O risco contra o Temer está na delação premiada de alguém desde dentro, de algum ex-colaborador seu próximo, né? Por exemplo, o Eduardo Cunha, por exemplo, o Henrique Eduardo Alves, por exemplo, o Rodrigo Rocha Loures. Daí, desde dentro, poderia vir uma flechada. Mas nessa altura do campeonato, já era. Agora, atrapalha o governo, né? Atrapalha o programa de reformas, atrapalha os avanços necessários. Aliás, vamos falar muito sobre isso aqui, a atuação da Justiça, seguidamente no Brasil, tentando atrapalhar a reforma da Previdência, né? Porque a Justiça, a elite do funcionarismo público, o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, o pessoal é prejudicado pela reforma, né? Como é que você vê essa questão, Madu? Olha, eu não concordo com a Andreasa em que a ação da Justiça atrapalhe a reforma da Previdência. Eu quero crer que os funcionários públicos da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário, têm consciência, né, têm noção da importância dessas reformas e não vão cometer a vileza de fazer disso instrumento de barganha. Eu prefiro acreditar que as operações que têm sido feitas por esses entes do Estado são em função de suas atribuições e são do interesse público. E espero que assim seja, né? Não que as ilações do Andreasa sejam fora de propósito, mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acho curioso o fato do presidente Temer ter entregue aí a prova dele do Enem, né? Logo hoje que saiu o resultado do Enem, né? Você vê que diminui, inclusive, o número de pessoas que tirou nota 1000 em redação e parece que eu quero saber se o atual presidente Temer colou, né?
na prova dele de 50 questões, quando ele se encontrou com o diretor do Departamento da Polícia Federal, né, agora no último fim de semana, e usou desculpas esfarrapadas. Isso que me preocupa mais. Isso que me preocupa mais. Vamos ver as respostas do presidente. Agora, pelo próprio, você vê, eu acho que ninguém desconfia, né, da culpabilidade de que o presidente Temer tem o rabo preso, que todo esse jogo é para tentar livrá-lo e em nome de uma suposta governabilidade. Eu não vejo desse governo, sinceramente, nenhum propósito, nenhuma estratégia que não a permanência do status quo. Estão todos armando contra a Operação Lava Jato. Não consigo ver nesse governo nenhuma ideia de melhorar a situação do país, sinceramente. E você, Luciana Verdolim? Olha, Patrick, eu não sei se o presidente colou para responder essas perguntas, não, mas ele teve muita ajuda dos assessores, dos advogados, e todas as questões, elas foram respondidas de forma a tentar finalizar com a discussão, para não evitar que a questão prossiga lá no Supremo Tribunal Federal. Ele disse, por exemplo, que não tem qualquer ligação com o pessoal da Rodrimar, com a questão envolvendo o Porto de Santos, e vale ressaltar que quando perguntado sobre se ele trabalhou de alguma forma, ele falou alguma coisa para Rocha Loures, que aquele assessor que a gente viu nas imagens carregando uma bolsa de dinheiro, se ele pediu ajuda aí para melhorar a questão da medida do decreto dos portos, o presidente disse que, como presidente da República, ele não tratou desse assunto, deixando claro que foi como presidente da República. E, segundo a defesa, isso encerra a questão e põe um ponto final, porque ele responde a tudo sem se comprometer em momento nenhum. Bom, vamos a alguma coisa, Andreasa? Não, vamos ver se vazam as respostas do presidente, né? Estamos esperando.